do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar um assunto diferente, que eu nunca trouxe aqui pro canal, mas que eu acho realmente importante. E o Senhor tinha direcionado meu coração nos últimos dias a poder estar falando sobre isso, então eu vim falar aqui com vocês. Vocês sabem, eu sempre falo aqui no canal que eu me esforço muito pra falar pra vocês as coisas que eu não sei fazer bem, as coisas que eu ainda tô falhando, que eu ainda tô aprendendo, porque assim eu tento dizer pra vocês que eu estou em um processo de aprendizagem realmente. Eu não sei tudo, eu não sei fazer tudo, eu não acerto em tudo, eu estou aprendendo. E o que eu compartilho aqui no canal é o que eu tô aprendendo, então eu ainda falho. Então eu sempre me esforço pra mostrar pra vocês as coisas que não estão perfeitas na minha vida, pra não iludir ninguém, não pintar um retrato de a obra de Deus é muito simples, é muito fácil, olha como eu acerto super bem. Porque eu me senti assim muitas vezes vendo alguns vídeos, e eu pensava, olha como elas dizem, olha como elas fazem parecer fácil, olha como foi tranquilo pra elas, e por que é tão complicado pra mim? Eu sempre pensava que havia algo super errado comigo porque eu não conseguia fazer bem, e parecia que todo mundo em todos os vídeos era muito perfeito. Mas eu vim compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho pessoal, um pouco da minha história. Enquanto eu ouvi alguns testemunhos nos últimos dias, vendo pregações, essas coisas na internet, eu me reconheci muito em algumas coisas que as pessoas estavam contando. E me edificou tanto quando eu ouvi elas contarem aquilo, eu pensei, talvez contando eu ajude a vida de outras pessoas também. Pra começar, eu não sei se vocês sabem, mas eu já tenho 18 anos, vou fazer 19 daqui a alguns dias, pouco mais de um mês e pouquinho, mas, enfim, há 18 anos atrás eu nasci em dia 8 de novembro de 2000, e eu carrego comigo a sensação e o pensamento de que o Senhor me colocou no mundo, Ele me trouxe com o intuito de me fazer viver para a igreja. Eu vou explicar por quê. Os meus pais fundaram a igreja em que a gente congrega hoje, né? A igreja fundada por eles, no dia 8 de março de 2000. Então, no dia 8 de março de 2000, nasce a Igreja Pentecostal A Testemunha Fiel, direcionado pelo Senhor. O meu pai funda essa igreja. E no dia 8 de novembro do mesmo ano, Miriam chega ao mundo. Então, eu sinto que o Senhor estabeleceu a igreja, depois disse, pode vir, Miriam, que tá pronta para você poder congregar. E eu nasci de 7 meses, eu nasci prematura. Então já tem aquela coisa do... O Senhor já veio trabalhando na minha história desde o meu nascimento. Porque tem sempre alguém enviado pelo mal para poder falar que o bebê recém-nascido, fraco, magrelo, pequeno, é um bebê que não vai aguentar muito tempo. Só que o Senhor provou o contrário na minha vida, graças a Deus, e olha eu aqui, não é? Então, o Senhor já veio desde o início da minha história fazendo presente na minha vida e mostrando que Ele tinha um plano pra mim, que Ele estava me colocando aqui por um motivo, e isso é maravilhoso. Quando eu cheguei no mundo, a situação não estava exatamente fácil. Talvez quem conheça o meu canal agora pense que a minha vida é muito tranquila e tá tudo muito bem. Vocês viram que há um tempo atrás o quarto foi reformado, tem cenário novo, tá tudo tão bonitinho, tão arrumadinho. E eu nunca falei sobre como era a minha vida antes disso. Então a ideia aqui é falar sobre isso. Durante os primeiros anos da minha vida e da vida do meu irmão, o meu pai esteve desempregado e a minha mãe também, porque ela estava cuidando da gente, né? O meu irmão é só 2 anos mais novo que eu, então nós dois éramos pequenininhos ao mesmo tempo, então dá trabalho. E o meu pai desempregado, a gente viveu durante muito tempo apenas pela graça do Senhor. O Senhor ia cuidando e providenciando tudo. Isso é muito importante porque eu nunca tive necessidade de coisa alguma. Inclusive, os primeiros anos da minha vida, os meus pais contam muitos testemunhos de coisas muito difíceis que eles viveram e enfrentaram. E eu não me lembro muito bem dessas situações, porque eu era uma criança, né? Era muito pequenininha. Mas eu lembro claramente de que eu nunca tive necessidade nenhuma. O Senhor cuidou muito bem da gente. Então, apesar da necessidade em algumas áreas das nossas vidas, o Senhor sempre supriu tudo na minha vida e na vida do meu irmão. Nós não tivemos falta de coisa alguma. E desde pequenininha eu comecei a reparar que eu gostava muito do que eu via os meus pais fazendo na igreja, então eu já tinha uma vontade de poder fazer também. Nunca cantei muito bem afinada, assim, não tenho uma voz maravilhosa, mas eu gostava de cantar. Eu pregava muito mal, as minhas oportunidades eram realmente ruins enquanto eu era mais nova. Eu comecei a melhorar depois de grande, mas eu gostava e eu vivia brincando de igreja em casa. Então eu tive aquela família tipicamente cristã, sabe? Eu via os meus pais fazendo na igreja, chegava em casa, brincava que eu era missionária. Enfim, e no meio de tudo isso, a gente viveu uma vida assim, sabe aquela vida
tipicamente pobre, você tem que escolher o que você quer comprar, porque senão não dá condição de ter tudo. Era isso. Então, a gente aprende a calcular as coisas pelo preço de carne. Então, quando a gente olhava as coisas assim, a gente pensava, nossa, dá pra comprar 2 quilos de carne com isso, então não vamos comprar. Durante muito tempo, as minhas roupas, e por isso eu filmei aqui, porque hoje, pra mim, tipo, a gente tirou as fotos do guarda-roupa algum tempo atrás. E aí eu deixei as roupas aqui, e aí alguém pode olhar e pensar, nossa, tudo isso tá pulando pra fora, sabe o quê? Não, durante muito tempo as minhas roupas eram roupas doadas. Eu ganhava roupa e, assim, eu achava sensacional. E o dia mais legal era o dia que eu ganhava as roupas. Nem toda roupa dava pra usar, nem toda roupa servia, nem toda roupa dava pra ficar comigo. Mas eu ficava muito feliz, eu achava sensacional ganhar todas aquelas roupas, mesmo que fossem doações. E eu não reclamo nem um pouco dessa situação e dessa época, sabe? A gente não tinha nada em sobra. Conforme eu fui crescendo, eu comecei a perceber que quando a gente ganhava muito de alguma coisa, era porque o meu pai e a minha mãe estavam abrindo mão de algo pra eles. Com o tempo eu fui percebendo que quando sobrava pra mim é porque tava faltando pra eles. Mas eu aprendi muito por causa dessa época da minha vida. O Senhor me ensinou principalmente a ser muito grata. Hoje eu fico muito feliz com tudo que chega na minha mão, porque eu sei que houve um tempo em que eu não poderia ter o que eu tenho hoje. Eu olho a minha sapateira aqui atrás e eu penso, nossa, hoje eu tenho vários tênis porque eu gosto. Eu tenho tênis porque eu gosto de usar tênis e por causa disso eu ganhei os tênis. Mas houve um tempo da minha vida em que eu não teria essa possibilidade, nem se eu gostasse muito, nem se eu quisesse muito. Então, os meus sapatos eram o tênis da escola, uma sapatilha preta porque combinava com tudo, uma sandália e um chinelo. E só ganhava outra sapatilha se essa sapatilha estragasse. Quando tinha muito sapato é porque tinha 2 sapatilhas, uma preta e uma de alguma outra cor diferente. Então, eu nem sempre tive porque eu gostava, porque não dava condição pra isso. Mas eu nunca passei necessidade. O Senhor sempre cuidou muito de mim. Então, eu sei que toda a base da minha história foi muito bem cuidada e providenciada tudo pelas mãos do Senhor. A casa em que a gente vivia quando nasci, primeiro a gente morou numa casa que era muito pequenininha e era como se fosse um cômodo fechado da casa da minha avó, na verdade. E, enfim, lá foi bem difícil, mas eu não falo sobre lá porque eu não me lembro muito, eu era muito pequena. E quando a gente se mudou para uma casa de 4 cômodos. E nessa casa, era assim, ela era como se fosse um grande corredor, ela era uma casa comprida assim. Então, a gente entrava e tinha um corredor que ia até o fundo, onde tinha um tanque. Se a gente entrasse assim pela porta, tinha uma cozinha. E aqui do lado tinha o meu quarto que eu dividia com meu irmão. E se a gente virasse pra cá, tinha o quarto dos meus pais, onde ficava uma televisão. Então, era como se o quarto deles fosse a sala. E aí tinha um banheiro. Essa casa é o maior testemunho das nossas vidas, eu acredito. E eu me lembro muito de como o Senhor me ensinou a orar lá através da vida dos meus pais. Então, o que acontecia? Nessa casa, lá era bem apertadinho, realmente não dava pra chamar convidados, por exemplo, porque era muito encolhidinho, muito apertado. Essa casa era na beira de um córrego e quando eu era criança eu não percebia e eu fico muito chocada com como essa minha ficha só caiu sobre isso quando eu cresci. Porque a casa era na beira de um córrego e quando chovia, o córrego, a água subia um pouco, a água ficava bem agitada. Eu era muito pequena, então eu achava sensacional, eu ficava vendo a água e achava incrível. E eu não percebia como, na verdade, aquilo era um tanto quanto arriscado, né? Porque a água subia um pouco, aquilo era um córrego, a casa estava na beira de um barranco, aquilo podia cair, misericórdia. E eu não tinha percebido isso, mas o Senhor também nunca deixou acontecer nada e sempre guardou a gente naquele lugar. Então minha mãe sempre falava muito com a gente, ora, fala com o Senhor o que você quer, fala com o Senhor o que você precisa. Ela fazia a gente orar todos os dias antes de dormir, e a gente fazia uma oração e o Pai Nosso. E na hora da oração eu sempre falava com o Senhor que eu queria que o Senhor desse pra gente uma casa nova. Aquela Miriam de 6, 7 anos que vivia naquela casa ainda, tinha uma coisa que a Miriam de hoje perde muito em alguns momentos. Aquela Miriam tinha muita fé em Deus. Então eu orava todos os dias, eu tinha certeza que um dia Deus daria condições pra gente, de uma maneira que a gente não imaginasse, porque com o dinheiro do salário provavelmente isso não aconteceria. Mas eu sabia que Deus daria alguma condição pra gente, Ele tiraria a gente de lá e daria uma casa boa pra gente. E eu orava todos os dias, eu falava, Senhor, eu quero que o Senhor dê uma casa nova pra gente, eu quero que o Senhor dê condição pra gente sair daqui, que o Senhor dê um lugar legal pra gente morar. Eu tinha 3 pedidos pra essa casa nova, e é a maior prova de como eu como criança, era muito inocente, e como era a situação que a gente vivia e o que eu desejava naquele momento. Como eu dividia o quarto com meu irmão, eu queria um quarto pra mim, eu queria um quarto em que eu pudesse sentar e ler Bíblia. Eu falava, Senhor, eu quero um quarto pra mim poder ficar sozinha lá dentro, lendo e conversando com o Senhor, sem ninguém entrar pra brincar ou pra me atrapalhar. O nosso banheiro daquela casa era muito ruim, era bem destruído mesmo, e aí nele só tinha o vaso e o chuveiro, não tinha pia e não tinha descarga.
Então, quando a gente ia dar descarga, a gente tinha que encher o balde com a água do chuveiro. E para lavar a mão, a gente abria o chuveiro também. E o sonho da minha vida era conseguir entrar em um banheiro que tivesse descarga pra gente puxar e que tivesse pia pra lavar a mão depois que usasse o banheiro. E aí eu falava, Senhor, eu quero uma casa com um quarto pra mim poder ler Bíblia lá dentro. Eu quero um banheiro que tenha pia e descarga. E muitos anos depois, quando a gente veio pra essa casa aqui agora, quando a gente entrou, eu nem reparei muito nos cômodos, eu não consegui prestar muita atenção porque ainda tinha os móveis da outra pessoa que morava aqui. Mas eu vi o banheiro e eu fiquei, uau, o nosso banheiro novo tem pia, espelho e descarga. Eu fiquei, assim, eu achei sensacional. Eu pensei, nossa, o Senhor cumpriu a oração. Eu pedi tanto a Deus por tanto tempo e o Senhor fez isso pela gente. Ainda enquanto criança, eu fui muito inspirada pela minha mãe. A minha mãe tem um papel importantíssimo na minha vida e na minha formação espiritual. Tudo que eu sou ou quero ser tem como base ela na minha vida. Então, com 4 anos, ela me ensinou a ler e escrever em casa. Quando eu entrei na creche, eu já lia e escrevia. Então, na escola, consequentemente, também. Eu entrei na escola com 6 anos de idade, em 2007. E em 2008, eu fui batizada com o Espírito Santo pela primeira vez. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque por ter nascido na igreja, e ser de uma igreja pentecostal, eu sempre vi o batismo com o Espírito Santo. Eu achava muito bacana, e eu tinha muita vontade. Nossa, eu orava muito todos os cultos pedindo por isso. E a minha mãe sempre direcionava a gente, falava, ora, dá glória ao Senhor, mostra pro Senhor o que você deseja e tudo mais. E eu orava muito, 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 muito. E eu pedia todos os cultos, eu falava com o Senhor que eu queria ser batizada com o Espírito Santo, que eu queria isso pra minha vida. E 8 dias antes do meu aniversário de 8 anos, no dia 8 de 2008, eu fui batizada com o Espírito Santo pela primeira vez. Desde então, graças ao Senhor, isso se manteve na minha vida. Não demorou muito para o Senhor começar a mostrar que, graças a Deus, Ele tinha planos para minha vida, Ele tinha projetos para minha vida. Então, depois do batismo com o Espírito Santo, vieram as visões e o Senhor foi começando a me dar habilidades que eu não tinha antes. Apesar de nunca cantar bem, eu disse, eu não canto bem, eu sempre ajudei com louvor na igreja. Com o passar do tempo, eu comecei a ver as coisas que eram feitas lá dentro e desejar também. Eu contei aqui pra vocês no dia que eu falei em línguas pela primeira vez, eu já compartilhei aqui com vocês. Foi maravilhoso. Quando eu comecei a ver como o meu pai pregava, eu comecei a pedir Deus habilidade também com a Bíblia. E hoje eu também prego. Quando eu vi a minha mãe direcionando os cultos e conseguindo, sabe, orar e louvar e fazer todo mundo sentir a presença de Deus, eu comecei a pedir isso pra minha vida também. E hoje, apesar de não ser ótima, eu consigo dirigir um culto inteiro sozinha. O Senhor começou a fazer na minha vida. Eu trouxe esse vídeo pra vocês pra dizer, o início da minha vida não foi fácil. E eu vi muitos momentos da minha vida em que as coisas realmente foram bem difíceis. Mas o Senhor sempre se fez presente. Eu vou trazer mais vídeos aqui ao longo das semanas pra falar com vocês sobre coisas que aconteceram com a minha vida. Eu quero muito falar sobre amizades, porque eu tenho um histórico com amizades terrível e o Senhor se mostrou muito presente na minha vida através disso. Mas o que eu queria dizer pra vocês é, não se enganem com o cenário bonito de hoje, porque isso já foi muito feio, na verdade, já foi bem ruim e a minha vida já foi bem difícil. Mas foi difícil para que o Senhor pudesse mostrar como Ele faria se tornar mais simples. Se hoje as coisas são mais tranquilas, se hoje eu posso entrar numa loja e comprar uma saia porque eu gosto da saia, é porque durante muito tempo eu não pude comprar nenhuma. Se hoje eu consigo dizer, nossa, eu queria usar esta roupa na festa e eu consigo ir e comprar esta roupa para usar na festa, é porque durante muito tempo todas as roupas que eu tive foram ganhadas e eu não tinha como escolher, não rolava critério, era o que eu ganhava e pronto. Mas foi difícil antes para que o Senhor revelasse o poder dele. Então, se você hoje vive uma situação complicada, se você vive uma fase difícil na sua vida, creia que o Senhor pode transformar isso completamente, que Ele pode te dar condições, que Ele pode mudar completamente a sua vida. O que você vive de difícil vai servir de testemunho no futuro. Eu realmente espero poder compartilhar mais com vocês das coisas que eu vivi. E é isso. Nos próximos vídeos vocês vão ouvir falar um pouco mais da minha vida e de como o Senhor mudou completamente tudo o que eu vivi, tudo o que eu conhecia, só pra provar que Ele queria realmente cumprir a obra dele na minha vida. Por hoje é só. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!